Salve, salve, salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte, um podcast aí demorado, né? 2 semanas e aconteceu muita coisa nesse meio tempo, né? Eu vou ter que pular alguns comentários aí de alguns jogos que eu queria ter feito, mas o futebol segue a todo vapor, então eu vou tentar agora gravar um podcast toda semana para não ficar tão desatualizado, porque os estaduais acabaram, é o que eu falei. Aconteceu muita coisa. Em São Paulo, por exemplo, o Palmeiras foi campeão nos pênaltis. Era um jogo que eu queria muito comentar e eu vou comentar rapidinho agora, já começando por esse jogo, que foi uma grande final, né? Uma final digna de um clássico do tamanho que tem aí esse Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, é, é, que é considerado o maior clássico do estado de São Paulo e, cara, assim, teve todos os elementos para uma grande final. O jogo em si, tecnicamente, não foi lá um primor, né? As duas equipes, nenhuma a gente pode dizer que se destacou demais tecnicamente, que mereceu vencer a partida, pelo menos falando em 90 minutos. Foram jogos muito parelhos, tanto o jogo de ida quanto de volta. O jogo os dois jogos, as duas equipes, é, é, de certa forma, o Corinthians um pouco mais conservador, muito sólido defensivamente, o Palmeiras também sólido defensivamente e sofrendo muito com criatividade, né? Esse tem sido o, o Palmeiras, que a gente pode dizer dessa volta, já sofria um pouco de criatividade, acho que muito pela da qualidade de ataque do Palmeiras passava pelo Dudu, e com a saída do Dudu era esperado que isso fosse acontecer mesmo com grandes jogadores, né, de criação que tem o Palmeiras. Aí fica o destaque para o Lucas Lima, que foi um grande destaque no Santos, o Rafael Veiga, o Zé Rafael, tem o que veio do Fluminense, o Scarpa. Então tem muitos jogadores que o Palmeiras tem nesse meio campo ofensivo que poderiam suprir a falta do Dudu, mas infelizmente o Palmeiras vem sofrendo com isso e nessa final não deu outra, né? Os jogos foram muito equilibrados, tecnicamente um pouco abaixo daquilo que a gente se esperava, mas sobrou muita garra, né? Era uma coisa que eu criticava muito o Palmeiras, era essa questão da garra, da entrega, e foram jogos em que o Palmeiras a gente conseguiu ver um Palmeiras entregue, né? Um Palmeiras com vontade. Talvez tenha sido o efeito Luxemburgo, né? Um cara que sabe é, é, mexer com a cabeça do atleta para jogar uma final. Talvez tenha tido sim um, uma mãozinha ali do Luxemburgo para trazer de volta, né, nessa equipe do Palmeiras essa vontade, esse misticismo. Vontade acho que todo mundo tem, né, de ganhar, mas essa mística em torno do clássico que era muito que faltava ao Palmeiras, né? Um time muitas vezes apático, jogando um futebol tecnicamente bacana, mas sem muita entrega, sem muita garra, sem muito coração. E essa partida foi sensacional nesse componente emocional, pelo menos no jogo da volta, porque o Palmeiras sai na frente, né, com o gol do Luiz Adriano, gol indefensável, uma falha ali do lateral do Corinthians, que foi muito criticado, já foi muito criticado pela torcida, o Danilo Avelar. Ele não subiu para a disputa de bola com o Luiz Adriano. O Luiz Adriano cabeceou livre, forte, indefensável para o Cássio e quis o destino, né? Quis o destino que o empate do Corinthians viesse nos últimos momentos do jogo. Aí a gente pode dizer que foi nos últimos 10 segundos de jogo. O zagueiro do Palmeiras, o Gustavo Gomes, fez um pênalti totalmente descabido em cima do Jô. E aí, naquele momento, parecia que o Corinthians ia ser campeão. Parecia que o Palmeiras ia reviver um fantasma, né, da disputa das penalidades e, e ser e perdeu o título mais uma vez para o Corinthians jogando em casa. Fato é que, para mim, minha opinião pessoal, a ausência da torcida pesou muito nesse momento. Porque se a torcida do Palmeiras estivesse lá no estádio, o componente emocional ia pesar demais. Porque a torcida ia vaiar muito, a torcida ia cobrar. É natural que isso aconteça, porque faltava aí poucos segundos para a partida acabar. Acontece um pênalti, o goleiro do Palmeiras, o Everton, ainda foi na bola, ele encosta na bola, mas o Jô acaba fazendo o gol, um gol muito difícil de defender, cobrou muito bem o Jô, para você ver aí quando o
o artilheiro que todo time quer ter. Momento decisivo, final de semana, por exemplo, agora no Campeonato Brasileiro, a partida entre o Grêmio e o Corinthians, o Diego Souza foi para a cobrança da penalidade e perdeu. Né? Então, é o centroavante que todo mundo quer ter. É o último lance da partida para levar para a disputa das penalidades, para chegar na disputa das penalidades com muita moral e o Jô vai lá e faz o gol. É impressionante essa a frieza que teve o Jô nesse momento e naquele momento da partida parecia que tudo se encaminhava para ser favorável ao Corinthians, mas eu repito, acho que a falta da torcida no estádio pesou muito, né, nesse Palmeiras para equilibrar, para equalizar de novo, para lavar, né, aquele ânimo negativo, porque se a torcida tá lá de novo, é muita cobrança, é muito xingamento, e para o jogador se recuperar em pouco tempo, se recuperar mentalmente em pouco tempo, é, é muito difícil. E quis o destino que o Palmeiras fosse campeão, porque cá entre nós, tá? As cobranças dos corintianos não foram boas, mas duas do Palmeiras também foram horrorosas. Né? Destaco aí a do Lucas Lima, chutou no meio. Se o Cássio tivesse esperado um pouquinho mais, teria defendido tranquilamente. E a do Gustavo Scarpa também. Chutou no meio, passou ali, acho que, se eu não me engano, no meio das pernas do Cássio. E foi, é o que eu falei, quis o destino que o Palmeiras fosse campeão, porque não fez jus também as cobranças, assim como o Corinthians não fez. Mas eu não tenho como deixar de destacar a atuação do Everton nas cobranças de penalidade, porque é, no último lance do jogo, ele foi na bola, ele defendeu, né, a bola do Jô na cobrança de penalidade. E quando o Jô foi cobrar, aí sim na definição das penalidades, o Everton foi na bola de novo. É que o Jô fez uma cobrança ainda mais difícil, mas ele foi na bola de novo. Né? O Everton só não foi na bola em uma cobrança, que eu esqueci de quem foi. Uma cobrança que ele tirou onda, ele apontou o canto e pulou no outro. E aí pagou o preço, depois levou a sério de novo. Né? Mas o Palmeiras em si também não foi. Os dois times eu acho que sentiram muito peso, né, na hora das cobranças da penalidade. E, e vou falar isso, vou ser cansativo e repetitivo, mas quis o destino também que o Patrick de Paulo, o moleque da base, cobrasse a última penalidade e convertesse. Né? E o curioso é que assim todos os jogadores mais experientes fizeram cobranças muito conservadoras, né? Muito aquém do esperado. Não é aquela bola indefensável, né? Pelo menos falando em Palmeiras. E o Patrick de Paula, eu acho que foi o último cobrador, o cara mais jovem e que fez a única cobrança que eu posso dizer que foi indefensável pro Cássio, né? Chutou alto no canto, então quis o destino que fosse assim. Né? Um cara que há pouco tempo atrás disputou a Copa das Favelas, há uns 2 anos, se eu não me engano. É impressionante o poder que tem um esporte nesse sentido. O cara jogando um campeonato amador, não é nem um campeonato de base, é um campeonato amador, a Taça das Favelas. Ele vem para o Palmeiras, se destaca, chega ao time titular, como sendo aí um dos maiores destaques do time titular ao lado do Gabriel Menino, e ele foi lá, teve a frieza para a última cobrança. É impressionante, né, a tranquilidade, né, e o controle mental para fazer essa cobrança, e o Palmeiras levou o título do Campeonato Paulista finalmente. Né, era um título muito aguardado, tinha um recorde do Corinthians em jogo, que no último podcast eu não tinha pesquisado direito, mas o Corinthians na era profissional, né, do futebol, do Campeonato Paulista, nenhum time chegou a fazer um tetracampeonato, né, 4 títulos em sequência. O Corinthians conseguiria esse feito, teria essa disputa aí, né, se vencesse essa disputa contra o Palmeiras. Então, o Palmeiras conseguiu quebrar aí essa sequência do Corinthians, e não só isso, né? Volta a vencer o Campeonato Paulista depois de muito tempo, mais de 10 anos, sem vencer o Campeonato Paulista, né, definindo o título nos pés talvez hoje de uma das maiores joias que tem o Palmeiras. Então, tá de parabéns ao Palmeiras. Foi uma final digna, uma final, repito, digna
de um grande clássico paulista, que era o que a gente estava, acho que era o que a gente estava esperando tanto, né? Isso aconteceu, claro, eu estou sendo um pouco injusto, mas isso aconteceu aí há pouco tempo atrás, uma final entre os dois times e o Palmeiras foi perdeu o título nas cobranças, nas penalidades, perdeu para o Corinthians, mas dessa vez a história não se repetiu e eu ouso a dizer que muito por conta da ausência da torcida, tá? Porque a torcida do Palmeiras é uma torcida muito impaciente e tomar um gol nos últimos segundos, não é nem minutos, nos últimos segundos de jogo, seria algo, um evento dos mais catastróficos, né, para a torcida do Palmeiras, e isso teria consequências aí provavelmente irreversíveis no psicológico dos atletas. Então, tá de parabéns ao Palmeiras. Vou pular agora para os campeonatos estaduais, não. Vou pular agora para o Campeonato Brasileiro. Acabei dando um destaque aí maior para o Campeonato Paulista, mas eu sempre deixo o convite, eu já faço o convite agora para vocês. Quiser que eu comente o, o seu estadual aí do estado onde você mora, do seu clube de coração, deixa o seu comentário aqui, a gente volta, a gente abre uma discussão maior, mas é que eu repito, né? Eu sempre falo, eu sou de São Paulo, então acaba sendo um pouco mais fácil para mim acompanhar o futebol paulista, né? As notícias que a gente recebe são muito mais quentes em relação ao, 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 ao campeonato aqui de São Paulo. Então, deixe o meu convite, quiser que eu dou um destaque maior para o seu campeonato, para o seu time de coração, o próximo podcast eu venho e dou um destaque sim, a gente abre a discussão, né, para o seu time ou para o seu torneio de preferência, tá? Outro destaque que eu queria dar agora, saindo de Campeonato Paulista, vamos para vamos para Champions League, tá? Porque o Barcelona, acreditem se quiser, eu acho que todo mundo já deve saber disso. O Barcelona perdeu de 8-2 do Bayern de Munique, né? Os alemães estão passando o carreto, né? É impressionante que em uma década o futebol alemão conseguiu fazer. Foi o 7-1 em cima do Brasil na Copa do Mundo e agora 8-2 para cima do Barcelona. Quer dizer, não são vitórias, assim, não foi, não dá para dizer, a seleção alemã venceu, por exemplo, é, é, pegar um time da América do Sul que é bom, mas não tem tanta tradição quanto o Brasil, por exemplo. Todo respeito, tá? A seleção do Equador, por exemplo, se fosse um 7-1 em cima da seleção do Equador, mais uma vez, todo respeito à seleção do Equador, é uma boa equipe, mas não tem a tradição que tem a seleção brasileira com 5 títulos mundiais, né? A mesma coisa a gente pode estender de Bayern de Munique e Barcelona, tá? É, é, se o Bayern de Munique tivesse feito 8 gols em cima do, mais uma vez, tá? Vou pedir aqui todo o respeito, em cima, por exemplo, do Atalanta, seria algo que, desculpa aos torcedores, é uma equipe tradicional, mas não tanto quanto o Barcelona. Então, é, é, não seria tão estranho, não seria tão, eu acho que não causaria tanto impacto quanto foi essa partida aí que teve essa definição para definir as semifinais da Champions League. Então, o futebol alemão é impressionante, os feitos que eles fizeram nessa década já e já entram para a história, sem dúvida nenhuma, porque é um Barcelona que tem o Messi, é um Barcelona que tem o Soares, é um Barcelona que tem o Griezmann, então não é um time fraco, tá? Não é um time que Piquet e tantos outros destaques que tem esse time do Barcelona, tá? Chegou no ponto do Miller depois da partida, dar entrevista e falar que jogar contra o Barcelona, fazer esse 8-2 em cima do Barcelona foi mais fácil do que o 7-1 no Brasil, tá? Eu não concordo muito com o Miller, tá? Eu não quero aqui ser negativismo, negativista, mas a seleção alemã naquela partida contra o Brasil claramente tirou o pé do acelerador, porque senão teria feito muito mais, tá? Essa é a minha opinião sincera, tá? E o próprio Joachim Löw, o técnico da Alemanha, disse que eles tiraram o pé em respeito ao Brasil, à torcida brasileira, porque a Copa do Mundo acontecia no Brasil. Então, é, é, foram 2 partidas fáceis para os alemães. Infelizmente, a gente sofreu isso e agora o torcedor do Barcelona sofre também, né?
É impressionante o que aconteceu. E o Miller, né, que deu destaque aí, participou das 2 goleadas. É impressionante. O cara pode dizer aí que tem título de Copa do Mundo, participou do 7-1, participou do 8-2 em cima do Barcelona. É impressionante, né? O que esse cara tem no currículo, o que ele pode dizer daqui a 10, 20, 30 anos para o mundo ouvir. Então, esse é o destaque que fica. Outro destaque, Manchester City eliminado pelo Lyon, tá? Para você ver o que a pandemia fez, né? Equalizou. A gente pode dizer que esse tempo de parada equalizou, ele resetou, né, os campeonatos e os jogadores naturalmente ficaram em nível técnico, nível físico, muito semelhantes. E todo respeito, né, o Lyon que mereceu, porque fez 3-1 e o jogador do Manchester City agora tá me falhando a memória, hein? Peço desculpas aqui. Como é que é o nome do cidadão? Eu esqueci agora, né? Perdeu um gol embaixo assim, cara, assim, era ele o gol. Ele teve o dom de chutar para cima. Assim, ele não, acho que não estava nem 2 metros do gol, sozinho, não tinha ninguém, não tinha goleiro, não tinha zagueiro. Ele conseguiu chutar para cima. Assim, é o inacreditável. Era para acontecer. Então, a gente vai ter aí agora, nessas semifinais de Champions League, o Paris Saint-Germain, tá? O Neymar aí, as pessoas falando que o Neymar pode ser candidato aí, talvez seja o ano que seja mais possível para o Neymar levar a bola de ouro, porque no Barcelona no Messi não tá, o, o, o Cristiano Ronaldo também não tá, então o Neymar segue firme e forte aí à frente do Paris Saint-Germain, fez uma baita partida, né, na partida contra o Atalanta, aliás, não só essa partida, né, o Neymar vem subindo de produção e vem contribuindo muito nas campanhas do PSG. Então, para alguns críticos entra assim como um forte candidato a levar a bola de ouro. Claro, só se vencer, minha opinião agora, só se vencer a Champions League. Se o Neymar não vencer a Champions League, ele não vai levar. Infelizmente é assim que acontece. A eleição do melhor jogador do mundo, infelizmente gira em torno da Europa. E infelizmente gira em torno de Champions League e Copa do Mundo. Então, como a gente não está num ano de Copa do Mundo, é, a, a Champions League é o parâmetro, é a regra que é usada e se o Neymar não levar o caneco, infelizmente ele sai dessa disputa. Ele sai não, ele vai aparecer provavelmente como um dos melhores ali, os 3 melhores, mas ele não vai levar, tá? Infelizmente é assim que acontece no futebol. E, e a gente tem que. Claro que o melhor futebol do mundo tá na Europa, mas eu não concordo muito com isso. Mas enfim, são coisas do futebol, são coisas do esporte, e temos, repito, temos 2 times alemães e 2 times franceses, tá? O RB lá, já falei aqui do PSG, tem o RB Leipzig, tem o Bayern de Munique e tem o Lyon. Então, cara, assim, a expectativa é muito grande, porque assim, o Bayern tá voando, né? O Bayern tem o Lewandowski aí fazendo gol a rodo, mas é o que eu falei, a parada a pandemia, a parada do futebol meio que resetou os campeonatos, né? Os campeonatos do mundo afora, e os times também resetaram. Então, é, há um nivelamento maior em termos de aspecto técnico, tático e físico. Então, eu acho que para esses times que não, a gente pode dizer, sem tanta tradição quanto era o Barcelona, como é o Bayern de Munique, a gente pegar todos os outros, né, o Paris Saint-Germain, que chega a uma semifinal mais uma vez, nunca chegou à final, o RB Leipzig, o Lyon, para esses times que não têm tanta tradição, a vantagem é agora, né? O momento que tem que aproveitar é agora, porque aconteceu uma fatalidade que foi essa pandemia do coronavírus, mas isso meio que resetou os campeonatos, os esportes, estou falando do futebol, mas esportes mundo afora. Então talvez seja um bom momento,
né, para tentar disputar aí, para não ter uma diferença técnica tão grande entre as equipes, tá? Então, semifinal absolutamente que promete muito, até pelo que foi aí, né? O Paris Saint-Germain já era esperado, mas o Leipzig passou por cima do Atlético de Madrid. Eu não esperava, sendo bem sincero, o Barcelona passar, o Bayern passar tão fácil para cima do Barcelona. O Bayern passar do Barcelona, para mim era esperado, mas não tão fácil como foi. E o Manchester City, para mim, era o outro candidato que passaria do Lyon, e isso não aconteceu também. Então, é, é, cara, já aconteceu, a gente pode dizer que já aconteceram algumas zebras, e então a Champions League promete muito, tá? Sem dúvida nenhuma. Tá, vamos finalizar agora o Campeonato Brasileiro. Eu vou fazer uma tomada mais curta, falar só dos jogos de sábado e amanhã eu falo dos jogos de domingo, tá? Amanhã eu vou tentar gravar o podcast, se eu não conseguir eu peço desculpas, mas já antecipando eu vou tentar gravar amanhã e hoje eu quero falar rapidamente sobre a rodada, desculpa a gaguejada, a rodada que aconteceu no sábado, tá? A gente teve o Palmeiras, que empatou mais uma vez, tá? Empatou contra o Goiás. Teve o Grêmio Corinthians, que eu já falei aí da cobrança do Diego Souza, perdeu a cobrança e a chance de vencer. E a gente teve o Flamengo também jogando no sábado. Falar rapidinho de Grêmio e Corinthians, era uma partida que o Grêmio naturalmente era favorito, né, porque pelos grandes jogadores que tem, Renato Portaluppi jogando em casa, mas o empate aconteceu porque o Diego Souza teve um, uma cobrança, um lance de penalidade a favor do Corinthians e o Thiago Nunes reclamou demais, né? Mas ele falou, se marcou para o Grêmio tinha que ter marcado para o Corinthians, mas fato é que só foi marcado. Eu não, sinceramente, eu não vou entrar é, é, no mérito de analisar. Para mim foi semelhante, tá, os lances, mas enfim, a arbitragem tem o árbitro de vídeo e eles têm visões mais claras de como aconteceu o lance, mas é, é, talvez o lance do Grêmio tenha sido um pouquinho mais contundente, eu acho. O contato ficou muito mais evidente, por isso que foi marcado. Mas enfim, o Diego Souza teve a chance, tentou deslocar tanto o Cássio que ele chutou para fora. Então o Grêmio perdeu essa grande oportunidade aí de vencer do Corinthians. Corinthians empata a partida e eu estou falando só dessa rodada, né? Porque eu não comentei a rodada anterior. A rodada anterior dos clubes, aliás, é só para dar uma repaginada, tá? O líder do campeonato hoje é o Atlético Mineiro. Venceu a primeira rodada para cima do Flamengo, um gol contra do Felipe Luiz, né? Que fase, era o dia do aniversário do Felipe Luiz. Que situação desconfortável, né? E esse é o destaque que eu queria dar para a primeira rodada, porque existia muita expectativa em torno dessa partida, né? O Atlético Mineiro do Sampaoli, o Flamengo super campeão, né? Favoritaço para essa temporada, e o Atlético Mineiro acabou saindo levando a melhor numa partida sem grandes brilhos, onde a questão física eu acho que contou muito. O Flamengo também sem tanta inspiração, ainda entrando no ritmo, e o Atlético Mineiro levou a primeira partida, tá? Essa primeira partida entre os dois. Outro destaque que eu queria dar agora sim da segunda rodada para o Flamengo, tá? 3-0, tomou 3-0 do Atlético Goianiense, um resultado absolutamente inesperado, tá? Inesperado demais pelo placar, pela forma como foi. É impressionante o que o Atlético Goianiense conseguiu fazer. E mais uma vez, um Flamengo apático, ainda entrando no ritmo e seguindo agora em Flamengo, tá? Venceu o Curitiba 1-0. Aí sim um Flamengo que a gente se acostumou, mais próximo do que a gente se acostumou a ver. Criou grandes jogadas. O goleiro do Curitiba, se não fosse o goleiro do Curitiba, era 3 gols fácil aí na conta, tá? Todo respeito, mas o Flamengo criou lances para fazer mais gols, mas não conseguiu e ficou no 1-0 mesmo. Gol do Arrascaeta, gol que era um passe do Bruno Henrique, eu acho que pro Gabigol, se eu não me engano. O Gabigol não chegou, quem pegou foi o Arrascaeta e meteu para a rede. É grande
é grande momento aí que volta a viver o Flamengo, na minha opinião, tá? Porque já deu mostras de recuperação daquele futebol que a gente se acostumou a ver no ano passado, e eu acho que essa é a tendência, tá? Passou aí por um período de queda natural pela troca de comando técnico, né? Isso é natural, é, existe essa quebra aí de cultura, a gente pode dizer, e o Flamengo sentiu, né? Era óbvio que isso ia acontecer e que o Flamengo ia acabar sentindo, né? O técnico do Flamengo, aliás, é o Torren, né? Não sei como se pronuncia, era auxiliar do Guardiola, né? No Manchester City, então o pessoal fala bem dele. Eu acho que ele tem tudo para fazer um grande trabalho à frente do Flamengo. Claro que não é um Jorge Jesus, né? Até pelo esse comecinho, essa chegada dele, já deu para sentir isso, mas eu acho que aos poucos ele vai chegar à conclusão, né? Até porque o Arrascaeta ficou fora aí, ele deixou o Arrascaeta fora, ele vai chegar à conclusão que a formação que o Jorge Jesus fazia no ano passado é a formação mais eficiente para esse time do Flamengo, né? Sem dúvida nenhuma. Ele vai chegar a essa conclusão e ele vai começar a fazer esse time rodar e esse time funcionar. Então, dá tempo, né? Eu acho que ele tem tudo para fazer um grande trabalho, e para mim, essas duas primeiras rodadas foram ao acaso. Acho que o Flamengo segue essa temporada o time mais favorito de todos, até pelo que aconteceu no ano passado e pela manutenção do elenco. E o Atlético Mineiro, falei aí da primeira rodada, venceu do Flamengo. A segunda rodada, o Atlético Mineiro venceu o Corinthians de virada. E assim, não foi uma viradinha, foi uma viradaça. O Corinthians fez 2-0, fazia uma grande partida, e o Atlético Mineiro foi buscar, fez 3 gols, né? Então, fica o destaque aí, porque eu já tinha dito, hein, antes do campeonato começar, a gente pode esperar grandes feitos desse time do Atlético Mineiro. Ainda eu não estou vendo esse time jogando como jogou o Santos no ano passado, né? O Santos do Sampaoli. Mas eu acho que é um time que promete muito, tá? À medida que o campeonato vai avançando, que o Sampaoli tenha tempo de trabalhar, eu acho que a gente pode esperar grandes feitos desse time do Atlético Mineiro em uma temporada extremamente promissora. Eu coloco sim, tá? Muito cedo, o campeonato está começando, mas eu coloco sim esse time do Atlético Mineiro também como um dos grandes favoritos dessa temporada. Então, é, é, fica esses dois destaques que eu queria dar. O terceiro destaque é o Palmeiras, né? O Palmeiras não consegue vencer, tá? Jogou contra o Corinthians. Assim, se a gente pensar na volta aí do futebol pós-pandemia, o Palmeiras não venceu nenhum time de Série A até agora, né? Jogou contra o Corinthians, aí fez dois jogos de final, final do Campeonato Paulista, não venceu nenhum. Ah, saiu com título, mas disputa de pênalti não conta, né? Não entra como uma vitória. Ganhou o título, mas ganhou nas penalidades, não foi no tempo regular, né? Não foi no tempo normal. Então não conta como uma vitória. Levou o título sim, mas a vitória não aconteceu. Primeiro jogo, primeira rodada o Palmeiras não fez, né? Foi adiada justamente por conta do Campeonato Paulista. A segunda rodada, o jogo de segunda rodada jogou contra o Fluminense, empatou em 1-1. O jogo que o Palmeiras saiu na frente, tomou um empate do Fluminense. E o mesmo se repetiu neste sábado, né? Palmeiras e Goiás sai na frente e toma um gol, tomou um gol de falta, aliás, belíssimo gol, né? Belíssima cobrança, a barreira pulou e o, o Rafael Vaz fez o gol por baixo da barreira, né? Matou o goleiro do Palmeiras o destaque que eu queria dar é que é um time do Goiás extremamente desfalcado. É um time que tem, se eu não me engano, eu ouvi hoje, foi acho que 15 jogadores afastados por conta de Covid. E o Palmeiras, mesmo assim, não conseguiu fazer frente a esse time do Goiás. Uma falta de criatividade tremenda. É um time sem muita movimentação, sem muita criatividade. É, é, troca passe lateral com muita lentidão, é muito fácil do time adversário marcar. Então o Vanderlei vai ter trabalho sim para ajustar esse time do Palmeiras, porque é um time muito bom, tem uma defesa muito equilibrada, mas é um time que sofre muito para criar. E tem um grande centroavante, mas se a bola não chegar para ele, ele não vai conseguir a bola para rede, não vai conseguir pôr a bola na rede. Então
vai ter trabalho aí, vai ter uma dor de cabeça aí o Luxemburgo para fazer o meio-campo do Palmeiras funcionar, porque tem jogadores para isso. E eu já dei o destaque aqui no começo do podcast, né? Lucas Lima, o Gustavo Scarpa, o Rafael Veiga, o Zé Rafael. Então tem grandes jogadores na meia de criação e infelizmente não estão funcionando. Então talvez mudar o esquema tático, talvez dar mais liberdade para esses caras fazerem o jogo deles e não tão presos ao esquema tático, não sei. Esse é o problema da dor de cabeça que vai ter o Luxemburgo, tá? Para finalizar, amanhã é o que eu falei, vou dar um destaque para os jogos de domingo, mas só para finalizar, para falar da questão do coronavírus. Goiás com 15 jogadores afastados. Teve um time que pediu aí para colocar, se eu não me engano, foi o próprio Atlético Goianiense, tá? Eu peço desculpas aqui à torcida. Tinha alguns jogadores afastados se recuperando da Covid, e o time entrou na justiça para alguns desses jogadores jogarem contra o Flamengo porque já tinha dado acho que 10 dias de recuperação. Então acho, cara, eu não quero entrar nessa discussão de novo de Covid-19, mas é, é, claramente está virando oba-oba, né? Tá virando, eu acho que a gente precisa ter, a gente não, né? A CBF precisa ter um pouco mais de critério na questão dos protocolos, porque quando o futebol voltou, eu falei aqui, cara, assim, os protocolos são bacanas, tá bem interessante, eu acho que dá para voltar, mas da forma como está sendo, já está virando esculhambação, assim, peço desculpas para quem quer ver o futebol, eu também quero ver o futebol, mas, cara, você tem um Goiás com 15 jogadores contaminados, e aí você tem o Atlético Goianiense, que tem jogador contaminado, mas que os caras entram na justiça para os jogadores jogarem sem ter 100% de certeza que os caras não podem contaminar outros companheiros e os jogadores do outro time, cara, assim, uma esculhambação total. Eu acho que se é para voltar, tem que ter, a saúde tem que prevalecer, tem que estar em primeiro lugar, tá? Então, acho que só vou deixar esse ponto aqui para o debate, porque eu, de novo, não vou entrar mais uma vez numa longa discussão, todo mundo sabe, a saúde vem em primeiro lugar, na Série B teve também, se eu não me engano, o CSA, teve vários jogadores afastados, então, é, é, lamentavelmente isso acaba acontecendo, mas o que não pode acontecer é os times começarem a entrar na justiça para poder jogar. Ah, fulano já deu 10 dias, já deu uma semana, já, cara, tem que ter, eu acho que tem que ter bom senso, assim, sabe? Já deu 10 dias, mas todo mundo sabe que o período mínimo aí que todo mundo fica em quarentena são 2 semanas, 10 dias não são 2 semanas. Ah, mas está no protocolo ali da CBF, então a CBF precisa rever esse protocolo, porque não tem condição nenhuma de colocar em risco os próprios companheiros de equipe e os atletas da outra equipe, tá? Ainda mais se pensar, não estou aqui defendendo a sardinha do Flamengo, mas você imagina o Flamengo perder o trio de ataque, o impacto que isso tem. Ah, mas o Atlético, o Goiás está sentindo esse impacto, tudo bem. Todo mundo vai sentir de uma certa forma ou outra, mas é o que eu falei. Você você analisar o seu patrimônio, que são os jogadores, e tem que jogar sem eles, depois de tanto investimento que você fez, né, o que eu falei, eu dei o destaque para o Flamengo porque se você pensar no valor que tem o Gabigol, o Bruno Henrique e o Arrascaeta no time do Flamengo, eu acho que paga toda a folha salarial do Atlético Goianiense, toda literalmente, assim, e não só jogadores, comissão técnica, é, o fisioterapeuta, o cara a equipe que limpa o estádio, que higieniza o estádio, sem brincadeira. Então, assim, uma perda muito grande. Então, precisa ter essa. Se é para voltar, vamos voltar. Mas eu acho que tem que levar a sério esses casos que estão acontecendo e, eventualmente, por exemplo, no caso que aconteceu com o Goiás, não tem a mínima condição de uma equipe continuar o campeonato com 15 jogadores afastados. As partidas do Goiás, para mim, tinham que ter sido adiadas. Assim, é uma clara desvantagem que tem a equipe. Ah, mas precisa acontecer, depois não vai ter agenda. Cara,
Isso tinha que estar previsto. Isso tinha que estar previsto que ia acontecer e repito, sem condição nenhuma de uma equipe, lógico, parabéns ao Goiás, conseguiu empatar com o Palmeiras com vários desfalques, mas sem condição nenhuma, assim, de um time, ainda mais uma Série A, com todo respeito aos times de Série B, Série C, mas que a Série A, as cifras, a grana envolvida é muito maior, por isso que eu dou o destaque, premiação em dinheiro de você estar em uma colocação e duas colocações abaixo é muito grande. Sim, isso impacta muito na finança do clube. Então não tem a mínima condição de um time seguir numa competição com tantos desfalques. Né? Minha opinião é que isso tinha que estar previsto e tinha que ter sido adiado os jogos do Goiás, pelo menos. O time ter um ou dois jogadores afastados e o time, ok, posso jogar, beleza. O time quer jogar, então vai jogar. Agora, assim, se tem tantos jogadores, eu acho que não tem, tinha que ter uma cota mínima. Cara, não tem condição nenhuma. Assim, vai ser adiado o jogo sim, peço perdão da palavra, tá? Desculpa o palavrão aqui, mas foda-se, cara. Foda-se que vai ter que remarcar essa partida, porque não tem condição. Eu acho que quem perde com isso não é só a equipe, é o esporte como um todo, tá? E se a gente está querendo levar o negócio a sério e deixar um bom exemplo para a galera que está em casa, eu acho que isso tem que ser levado muito a sério, tá? Então eu finalizo aqui esse podcast de hoje. Amanhã eu prometo tentar, não é garantido, mas amanhã eu tô de volta para falar e comentar os jogos que aconteceram no domingo, um pouco mais das primeiras rodadas, né, que eu não comentei, acabei passando brevemente, mas comentar também sobre os jogos de domingo, desse domingo agora, tá certo? Atlético Mineiro, repito, segue líder da competição, 100% de aproveitamento. Repito, sim, a gente pode esperar grandes feitos desse time. É um time que eu tô observando muito de perto, ainda mais com o Sampaoli no comando técnico, tá certo? Valeu, galera. Um forte abraço. Desejo a todos uma ótima semana. Se cuidem. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, tome todos os cuidados aí, porque o coronavírus está solto ainda. Parece que muita gente já esqueceu, mas está solto sim. E qualquer descuido, ele você pode ser pego de surpresa. Então, acho que não é isso. Acho que ninguém quer isso. E eu acho que primeira coisa, a gente tem que pensar na nossa saúde, tá certo? Das pessoas próximas da gente, tá certo? Valeu, galera. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.